Olá, tudo bem? Eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da atuação do Ministério Público no combate à criminalidade. E para falar sobre este importante tema, o nosso convidado é o Dr. Levi Magno, promotor de justiça. Ao lado dele, como anfitrião representante da ADPESP, o Dr. Fernando David Melo Gonçalves, secretário-geral da entidade, para quem agora eu passo a palavra para que o senhor dê as boas-vindas ao Dr. Levi, Dr. Fernando. Antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez estar presente aqui no programa. É sempre um privilégio, uma honra fazer parte desse projeto. E hoje é um dia especial, porque nós vamos aí ter a oportunidade de conversar com o Dr. Levi Magno. O Dr. Levi Magno, ele faz parte da assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça aqui do Estado de São Paulo, mais especificamente no setor de recursos especiais e extraordinários. Então, é a oportunidade que nós temos de conhecer a visão não só do Ministério Público, mas a visão do Estado de São Paulo ao entrar eventualmente com recurso especial extraordinário na pessoa do Procurador-Geral de Justiça. Então, é um momento muito bacana, são muitos temas a serem debatidos, mas vamos começar. Eu posso já entabular, perguntar primeiro, acho que é a pergunta número 1 aí do atual momento histórico que vivemos, a questão da prisão em segunda instância, aquela questão da, entre aspas, prisão automática, se de fato isso está em coerência ou não com os tribunais superiores e como isso tem sido levado aí pelo Ministério Público para Brasília. Bom, vamos lá então. Eu queria agradecer o convite do Fernando, Adriano aqui, que está nos ancorando aqui hoje. É uma satisfação muito grande estar aqui na associação. E eu espero contribuir aí com os colegas, com todas as informações importantes. E nessa questão de segunda instância, é importante até lembrar aos colegas, nós temos um projeto do juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, com relação a esta questão da prisão em segunda instância. O procurador-geral, doutor Ismânio, nos pediu um parecer a respeito disso. Eu fui responsável exatamente por esta parte e encaminhamos para o ministro Sérgio Moro, porque no projeto do ministro nós tínhamos lá um projeto de uma legislação infraconstitucional, uma lei ordinária tratando da questão da prisão da segunda instância. Então a minha sugestão dada, obviamente, à equipe do ministro é que nós tirássemos aquilo. A lei ordinária ela não vai resolver o impasse da questão da prisão da segunda instância. Porque a lei ordinária não resolve a nossa questão? Porque a matéria é constitucional. Então, o que nós temos que fazer? A alteração da nossa Constituição Federal. O artigo 5º, 57 da Constituição diz que ninguém pode ser preso, senão após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. A matéria é tipicamente constitucional. Agora, quando se dá o trânsito em julgado da sentença condenatória? É a lei infraconstitucional que vai fazer este complemento? Não pode. Então, qualquer lei infraconstitucional que se faça, o Supremo barra. O Supremo diz, não, essa matéria é nossa. Essa não é uma matéria de lei infraconstitucional. Então, a sugestão que nós demos à equipe do ministro era retirar aquele projeto que ele apresentou e apresentar uma PEC à Constituição, um projeto de emenda à Constituição, apenas não suprimindo o artigo 5º, que não é possível. É uma cláusula pétrea, nós não podemos suprimir isto, mas colocando alguma coisa aditiva. E eu sugeri colocar no artigo 5º, ninguém será considerado após o trânsito em julgado da sentença condenatória, colocamos uma vírgula, assim considerado com esgotamento dos recursos ordinários. Então, a Constituição acaba de estabelecer uma situação em que não haveria controvérsia dos ministros, porque é texto constitucional, e o texto constitucional estabeleceria quando se dá esse trânsito em julgado, o esgotamento dos recursos em segundo grau. Então, enquanto nós não resolvermos isto
no âmbito do artigo 5º, qualquer outra discussão ficará para lá ou para cá. 6-5 para lá, 6-5 para cá. Se nós queremos resolver a solução, não a lei ordinária e um aditivo ao artigo 5º, 57 da nossa Constituição. Nunca mais nós teríamos problema. Acho que é importante pontuar, né, também claro. Perguntando para o nosso colega aqui, sempre muito, muito querido, muito próximo de nós aqui, uma pergunta. Isso não obstaculiza, isso não impede que haja habeas corpus, por exemplo, né? Quer dizer, é possível que a pessoa tenha ali esgotamento das vias ordinárias, tenha que se recolher ao cárcere eventualmente por conta do esgotamento, mas ele tem via de habeas corpus para rediscutir, não é? Não há a menor dúvida. Se ele entende que ele quer discutir uma questão que vai ser importante ao ponto de não ter que recolhê-lo à prisão no futuro, ele entra com habeas corpus, vamos entrar lá no 648, inciso 1, haverá coação ilegal quando não há justa causa, ou quando o processo é manifestamente nulo, e de repente o STJ dá uma liminar, o Supremo vai dar a sua liminar, e é evidente que para aquele caso nós teríamos que esperar o esgotamento. Numa eventual controvérsia mais forte, a defesa teria à sua disposição mecanismos rápidos para evitar a prisão de alguém. Mas vamos dizer assim que na massa dos recursos, isso dificilmente acontece. Nós já tivemos uma avaliação pelo juiz de primeiro grau. Chegamos ao tribunal, avaliação por 3 embargadores. Possibilidade da defesa acompanhar. Hoje a defensoria está devidamente regulamentada, o Estado de São Paulo ainda mais ainda. Outros estados já passam por uma grande regulamentação, com concursos, já estamos aí formalizando muito forte a defensoria. Então, não passa direito desapercebido. Agora, é óbvio que você vai deixar uma válvula de escape para um eventual constrangimento que você entenda, protocole o seu habeas corpus no Tribunal Superior, dando a liminar, nós suspendemos a execução provisória. Mas na massa, né, você já transitou em julgado. Aqui no Tribunal de Justiça, apenas para que os nossos telespectadores até estejam mais assim por dentro, já inúmeras câmaras aqui já dizem o seguinte: nega o provimento ao recurso. Nos termos do HC tal do STF, espeça-se mandado de prisão para cumprimento imediato da pena. Quando chega nas minhas mãos, já o mandado de prisão já está correndo na rua. Então isso faz com que, se você tiver algum objetivo de protelamento para evitar que transite em julgado, isso já não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque não adianta ele entrar com recurso, porque a pessoa já vai estar cumprindo a pena. Se tiver algum erro grotesco, eventualmente a gente pode tentar suprir isso por um habeas corpus. Eu imagino que isso desafoga demais o Supremo Tribunal e, enfim, o Superior Tribunal de Justiça. O senhor teria ideia de quanto é isso? Assim, quanto? Olha, depende o processo, depende da habilidade do advogado. É que eu tenho aqui que me curvar e muito respeitoso com a OAB, mas nós temos advogados que não têm a habilidade, e às vezes é natural, não atua nessa área, não tem habilidade para recursos nos tribunais superiores. Ele entra com recurso, não é admitido, ele tem que saber fazer um agravo, denegou um agravo sucessivo, denegou, ele tem outras medidas, ele tem que saber trabalhar com relação a isso. Os grandes escritórios fazem, mas uma boa parte dos advogados militam apenas na justiça ordinária, mas não na justiça extraordinária. Justiça extraordinária precisa conhecer regimento interno. Né? Aliás, o regimento interno é aquele, até para os nossos telespectadores terem uma ideia, né? Isso não acontece, obviamente, nas sessões do Supremo, do STJ, assim, abertamente, mas se a gente for na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, basta você olhar a figura do presidente, ele sempre vai ter um homem do lado dele ali, muito próximo à orelha dele. Aquele homem que mais entende de regimento dentro do Congresso Nacional. É porque, o que acontece? O presidente está ali, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, de repente um deputado levanta a questão, olha, eu quero a palavra nos termos do artigo tal do regimento. Ele não entende nada de regimento.
Então ele olha para cá e o outro não. O senhor indefere com base no 54442. Ele está indeferido. Mas aí tem que ter um cidadão do lado que entende mesmo, né? É o que eu digo. Então, muitos advogados não sabem. Mas vamos pegar um caso célere que foi um caso que marcou muito a vida das pessoas, que foi a morte daquela moça em Ibiúna, um jornalista Pimenta Neves. Sim. O processo É um caso clássico, né? clássico. Cara, Tivemos 28 recursos. 28. Até 28. Até chegar na mão do Celso de Mello, e ele, que é um juiz muito tradicional, muito sério, ele escreve, chega, ponto. Ninguém aguenta mais. Sensacional. O pai ficou doente, a mãe ficou doente, tomam remédios até hoje, acabou com a família, e não se cumpre a pena. Nossa, ele falou isso. Ele falou, chega. A gente que não é do Chega. direito, a gente não sabe disso. Chega, é hora de cumprir a pena, espeça-se mandado de prisão. E foi, obviamente, a época em que acabou começando a cumprir pena, hoje já cumpriu, enfim. Mas ele não ia preso nunca. muitos anos. Por quê? Você entra com recurso, denega, agrava, mas denega, outro agravo, e denega, e outro agravo. E no direito penal, às vezes diferente do direito civil, eu não tenho aquilo que o juiz pode dizer litigância de má fé. Porque eu estou fazendo para o meu cliente, é liberdade de locomoção. Então tudo no direito penal é sensível. Porque eu vou atingir o direito de locomoção. Mas espera um pouquinho. Isso tem um limite. Você tem um limite. Você tem um processo que você tem ampla defesa. Você pode fazer tudo que você quiser lá dentro do processo. Você pode dizer, o delegado me bateu, o delegado... É o que mais a gente ouve. Tem a chance de mostrar. Né? Às vezes numa audiência de custódia eu olho lá, e eu estou fazendo, muitas vezes, em sede de plantão, e eu vejo lá, um policial militar me bateu agora. Falei, então, eu faço a pergunta... Eu queria só que o senhor mostrasse onde o senhor apanhou, né? Onde foi? Foi aqui no braço, não tem nada. Eu já peguei gente que já está até com aquela casca dura, sabe? Se machucou acho que um ano atrás, né? Ele está com aquela casca dura, diz que o delegado bateu, que o PM bateu. Então se olha, ele se bateu, prova, não é? De qualquer maneira, essas são as considerações com relação a essa questão da prisão em segunda instância. Doutor Levi, doutor Fernando, eu preciso encerrar o primeiro bloco agora. E na sequência... eu já volto com o senhor fazendo essa pergunta, tá ok? Tá bom. Programa Segurança Pública em Debate, primeiro bloco do programa de hoje, fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, que estamos discutindo a atuação do Ministério Público no combate à criminalidade. Vou reapresentar o nosso convidado de hoje, que é o doutor Levi Magno, promotor de justiça. Nosso anfitrião, representando a ADPESP, é o secretário-geral da entidade, doutor Fernando David Melo Gonçalves, a quem eu interrompi no bloco passado, mas agora devolvo a palavra ao doutor Fernando, fique à vontade. Muito obrigado. Na verdade, avançando, né, aproveitando a experiência do Dr. Levi, seria interessante tecer alguns comentários, né, sobre a questão da escuta telefônica, interceptação telefônica, enfim, a lei principalmente que autoriza diversas renovações e o direito à intimidade, que é uma das questões que entendo que pode ser erigida lá no Superior Tribunal de Justiça. Bom, vamos lá. Essa questão relativa à questão de interceptação telefônica, escuta telefônica, gravação telefônica, sem dúvida nenhuma, as três são matérias recorrentes, mas todas com jurisprudência já pacificada. Nós todos, telespectador também, tem que fazer a separação dos três institutos. Interceptação telefônica, gravação telefônica e escuta telefônica. São as três que mais nós vamos, então, ter na investigação criminal. A interceptação telefônica é a única regulamentada por lei. A lei é de 96, 9296 de 96,
Interceptação significa captar na passagem. Eu vou interceptar um avião, portanto eu vou acertá-lo a hora que ele estiver passando. Então, interceptar é a captação da conversa telefônica ou qualquer outro meio, seja via fibra ótica, telefônica, o que se imaginar, entre duas ou mais pessoas, sem que nenhuma delas saiba. Esse é o segredo da investigação. O juiz autoriza que, num determinado momento, a gente vá lá naquela conversa, fique ouvindo o que as pessoas estão falando, sem que nenhuma delas saiba. Nós nunca saberemos que estamos interceptados. Não faz barulho diferente no telefone, absolutamente nada. E é possível isso na interceptação de e-mails, de conversas, em programas de telefone. Tudo isto a lei autoriza. Depende de autorização judicial e o crime só se permite se for apenado com reclusão. Vamos ao juiz, delegado, promotor, procurador da República e diz, olha, eu estou investigando o Fernando, acho que o Fernando ele está, e eu não consigo investigá-lo de outra maneira, a medida é subsidiária. E eu gostaria, senhor juiz, que o senhor autorizasse, o número dele é esse, e eu quero ouvir o que ele está falando, para apurar o crime, homicídio, tráfico, seja lá o que for, lavagem de dinheiro, nós vamos fazer isso. O juiz, então, autoriza imediatamente e eu passo, então, a ouvir. Isto é interceptação. Nunca nenhum dos interlocutores nunca vai saber. Só depois, obviamente, quando vier a operação e prisão e denúncia. Gravação telefônica é diferente. Não tem na lei, não está regulamentado. É a captação da conversa por um dos interlocutores, com ou sem o conhecimento do outro. Então eu estou conversando com o Fernando aqui, que está junto comigo. Oi, Fernando, tudo bem? E eu começo a conversar com ele, e eu coloquei um dispositivo aqui no meu celular, que eu estou gravando a nossa conversa. Número 1, eu não te falei que eu estou gravando. Número 2, eu falei que eu estou gravando. Se eu falar para você que eu estou gravando, nunca você vai poder opor nenhum tipo de restrição a essa prova. Se eu não falar para você, obviamente nós vamos ter a gravação, depois eu entrego esta gravação, só que você vai poder fazer uma oposição a isto. Dizer, olha, houve violação do artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Houve ofensa à minha intimidade e à minha privacidade. E, portanto, não é válido isso. O juiz, como é que vai funcionar a cabeça do juiz? Ele vai pegar dois valores. Segurança pública, vida, etc., do artigo 5º, e o artigo 5º, inciso 10. Ele vai ver o que prepondera. Preponderou um ou outro, ele vai dizer se é válido ou não é válido. Não temos lei a priori. Interessante isso, né? Põe na balança mesmo. Ele põe na balança porque não tem lei. Muito interessante. Então eu não tenho parâmetro. É o juiz que vai dizer caso a caso. Uma coisa interessante, talvez os telespectadores nunca tenham observado, quando nós ligamos para o banco, e você vai falar lá com cartão de crédito ou qualquer coisa, ele diz assim, a partir desse momento essa ligação está sendo gravada. Por que ele faz isso? Porque ele está te noticiando que ele está te gravando. Porque no futuro, se ele tiver que usar isso como prova, ele pode usar porque ele já te avisou. Posso abrir um parênteses? Claro. Reiteradamente, as pessoas que trabalham em assessorias de imprensa de governo, quando recebem ligações de determinados jornalistas, Sim. que a gente já sabe quem são, Sim. São gravados, sem serem avisados. Sim. E esses jornalistas, de forma, eu acho que indevida, e eu digo isso como jornalista, publicam, às vezes, aspas do assessor e dizem que, olha, eu gravei você, eu posso publicar porque a prova está aqui. Mas essa prova é correta? Do ponto de vista jurídico? Não é, né? Do ponto ou você de vista, aí alegaria a liberdade de imprensa? Aí você pode alegar a liberdade. A liberdade de imprensa é um gancho muito forte, né? Que protege a fonte. Pois é. Vai na linha da ética, talvez, profissional. Na verdade, veja a quantidade uma coisa de áudios vazados de interceptação telefônica, e talvez os colegas me perguntem, mas escuta, como é que
por exemplo, vazou agora a questão, vazam questões sobre ministros, etc, etc. E aí você quer saber, eu quero saber quem foi. Mesmo que você chegue no jornalismo, eu não vou falar, porque pela Constituição está garantida a fonte, o sigilo da fonte. Então, é uma coisa... E aí na balança um pesa mais que o outro e tchau. Então, a interceptação telefônica é a que é utilizada normalmente pela polícia, muito pela polícia, pouco pelo Ministério Público. Quando a polícia pede, o juiz diz, olha, promotor, dá uma olhada, vê se você concorda ou não, e aí já passamos a censurar. Uma questão que... Eu queria só colocar uma coisa, antes do senhor terminar. Nós estamos já com 5 minutos e 30, e eu queria também entrar na questão que eu ouvi os senhores conversando antes, que eu acho que o telespectador vai gostar muito, que é dos crimes de trânsito. Então, se o senhor puder fechar essa questão das interceptações para a gente entrar no outro. Vamos fechar apenas com um detalhe que o Fernando tinha lembrado. lembrado. Professor, claro. A gente não consegue interromper. É tão legal ouvir o senhor falando. É aula, né? Verdade. Acaba, eu dou muita aula. Então é por isso. Então A gente fica ouvindo. Mas eu só queria complementar uma coisa que o Fernando levantou com relação ao prazo da interceptação. Não, fica à vontade. Que a lei diz 15 dias prorrogáveis por igual período. E se tem uma interpretação na lei de que é 15 mais 15. Mas a polícia, normalmente, tem pedido mais. 15, não deu. Mais 15, não deu. Mais 15, também não deu. Mais 15, não deu. E nós chegamos a um caso, que eu vou citar, que é o marco, juiz João Carlos da Rocha Marto, Operação Anaconda. Nós tivemos 360 e poucos dias de interceptação. E ele levanta a questão e diz, essa prova é ilícita. A lei diz 15 mais 15, como é que eu posso ter sido interpretado mais de 300 dias? E vem o Supremo Tribunal Federal, tem um HC muito legal, 84.301 do Supremo, o relator foi o ministro Joaquim Barbosa ainda, pode ser prorrogado quantas vezes for necessário, desde que haja uma justificativa concreta para a prorrogação. Mas é isso que eu ia complementar, Fernando. Eu agradeço muito os comentários e realmente adentrando nessa questão dos crimes de trânsito, eu acho interessante, até para ouvir a opinião do senhor a respeito dessa questão de crime embriaguez ao volante, essa questão do perigo abstrato, do perigo concreto. Isso. Se o senhor puder falar um pouco sobre isso, acho que então, vamos fazer uma abordagem naquilo que talvez mais tenha interesse do telespectador. Primeiro, hoje, todo mundo toma cuidado para ingerir bebida e sair dirigindo. Hoje, é claro que as pessoas têm um cuidado maior, isso fez com que crescessem esses aplicativos de táxi e outros bichos mais, né? Eu só devo lembrar ao colega que a embriaguez ao volante, que é essa que a gente teme bastante, não importa se você está embriagado ou não está embriagado. Se você fez um comportamento no veículo que trouxesse algum tipo de suspeição de você estar ou não, porque o crime é de perigo abstrato, de modo que, sujeito ao etilômetro, lá, o exame, o bafômetro, e constatou que você está, pela lei, com uma quantia que comprometa presumidamente a sua condição psíquica motora, crime está comprovado, mesmo que você não tenha zigue-zagueado, mesmo que você não tenha mostrado nenhum comportamento de perigo concreto, ou seja, estava indo para cima das pessoas com o carro, não precisa de nada disso. Você está dirigindo normalmente, tomou uma, portanto, você, enfim, não pode. Parou numa blitz, por que o senhor parou? Eu parei porque eu estou verificando só documentos de carro. Mas eu estou percebendo, o senhor faz o exame? Fiz. Deu aquele número? Deu. Acabou, você está condenado. Não tem o que conversar. Ah, mas eu não trouxe perigo para ninguém. Não precisa trazer perigo. O perigo aqui do crime é um perigo abstrato. Por isso a gente tem que evitar de beber e dirigir, porque mesmo que seja mínimo, a gente pode comprometer. É uma questão interessante, sempre que o público tem. Um outro fato que o Fernando, a gente conversava aqui, é a questão do homicídio na direção de veículo automotor. E aqui eu preciso fazer só uma separação, aliás, bem rápida, sobre os dois crimes. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. E o outro, o homicídio normal do Código Penal, artigo 121. Levi, o que difere um do outro? Um é culposo, o outro é doloso. Então, como regra, se a pessoa eventualmente ingeriu bebida alcoólica e foi dirigir, e eventualmente atropelou, como regra, nós vamos cair no 302.
É o homicídio. Mas mesmo que esteja embriagado? Mesmo que esteja embriagado. Ah, é? Mesmo. Não tem dolo eventual? Então, é o que nós falávamos, e eu falava com o Fernando. Nós vamos sempre olhar circunstâncias concretas, porque nós precisamos um pouco mais para chegar no dolo eventual. Se eu pegar o meu carro agora, parei ali na esquina, ingeri bebida alcoólica, virei a esquina até devagar, mas eu estou embriagado. Atropelei, infelizmente, matei. Eles vão me denunciar? Vão. Artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Bebi aqui, peguei aqui a 23 de maio, e eu vou querer acelerar, mas já bebi. E acelero. A quanto você vai, Levi? 190 km por hora. 190 km por hora. Mais bebida, mais local, mais. É o caso do deputado lá no Paraná, né? Positivo. Atropelou alguém, significa que naquele comportamento a gente interpretaria assim, essa pessoa é indiferente à morte. Ele chegou a uma espécie de indiferente. Ele foi meio como uma roleta russa. Aí sim você enquadra, não no Código de Trânsito, mas no Código Penal. Sempre para avaliar o dolo, nós precisamos dos ingredientes. Quem vai fornecer os ingredientes é o caso concreto. É interessante, né, doutor Fernando, também, como o direito, para nós leigos, a distância parece tão árido, né, na letra da lei, no entanto, não, ele é bastante maleável de acordo com o fato em si. Isso é muito rico. Legal, é muito bom, viu, ouvir isso. Infelizmente, eu tenho que terminar o programa. Foi um programa excelente, a sua participação foi muito boa, doutor Levi. Eu agradeço muito a sua presença. E também a presença do doutor Fernando. Agradeço o Fernando, o Adriano, agradeço a todos, a associação. E assim, já deixo em aberto o convite para o senhor voltar mais vezes. Muito obrigado. Foi realmente sensacional esse programa. Este, portanto, é o final do programa de hoje, em que falamos sobre a atuação do Ministério Público no combate à criminalidade. Conversamos sobre temas diversos com o promotor de justiça, Dr. Levi Magno. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.